E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Continuando o assunto da última aula. Na última aula a gente falou a respeito dos, dos tipos de vozes, né? Os principais tipos de vozes que nós temos, que são quatro: soprano, contralto, tenor e baixo. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia da voz. O que significa fisiologia da voz? É como o corpo produz a voz, quais são os órgãos, quais são os músculos que atuam no trabalho da produção da voz, né? Então a gente vai falar disso hoje, né? Então, ó, nós temos essa figura aqui, ela representa, ela representa o nosso aparelho fonador, né? Como eu falei na última aula, o aparelho fonador diz respeito aos músculos e aos órgãos que atuam no trabalho da produção da voz. Então nós temos aqui a boca, né, a língua, não está escrito aqui, né, mas a boca, a língua, todos eles fazem parte do aparelho fonador, né? As fossas nasais, né, são aqui atrás do nariz. Aí o ar que a gente respira, ele desce aqui pela faringe, chega aqui na laringe, né, que fica na garganta, né, aqui a laringe. Aí vai descendo aqui pela traqueia, que é esse negócio aqui, né, essa espécie de tubo que conduz o ar até chegar no pulmão, aí ele chega no pulmão, né? Aqui nós temos pulmão esquerdo, pulmão direito, né? E aqui embaixo nós temos um músculo muito importante na respiração, que é o diafragma. Então, a produção da voz, a produção do som vocal, ela está bastante ligada à respiração, certo? Então, quem não respira corretamente não tem como cantar corretamente, aquela coisa que a gente vem falando desde o começo das aulas, né? Então, nesse pequeno vídeo aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai ver como é que a voz funciona, né? Vai ver as cordas vocais, né? Como é que as cordas vocais funcionam, né? As cordas vocais são duas membranazinhas que a gente tem na garganta e elas são responsáveis pela produção do som, né? Obviamente, não só elas, né? Todos os outros músculos da garganta, o pulmão, a boca, a língua, todos esses músculos aí, o céu da boca, né? Que é chamado de palato, todos esses músculos e órgãos, eles atuam na produção do som da voz, né? Mas assim, o som da voz acontece a partir do momento que o ar passa pelas cordas vocais, né? Chamadas, né? Na verdade, o nome delas é pregas vocais, elas são chamadas de pregas vocais, é o nome correto. Cordas vocais é o nome popular, né? Que se chama, mas o nome correto são cordas vocais. Então, ela passa por elas e faz com que elas vibrem e aí acontece a produção do som. Então, esse vídeo que a gente vai ver agora, ele está mostrando para a gente o funcionamento das cordas vocais, né? Então, vamos ver aqui. Videozinho bem curto. Transnasal fiber optic stroboscopy. Produced by Dr. Christopher Chang with Cochlear Ear, Nose, and Throat Consultants. Here I have a patient ready to undergo the exam. Bom, pessoal, essas são as cordas vocais, ó, lá no fundo, ó, Let's take a closer look. Isso aí são as cordas Here vocais. we are in the nasal cavity. O ar passa por esse In the back of the nose, membranazinhas I will aí, have faz the com que patient elas brilhem. undergo several speech Então, tasks. Say pa, vou explorar aqui pa, também, né? Pa, Aí o pa, ar pa, passa pa. por aí, faz com que elas vibrem. E aí Say produz baby o som da bottle. nossa voz. Baby bottle. The endoscope. Então, pessoal, para que a gente cante corretamente, é importante que você conheça o seu corpo, certo? Conheça como é que funciona o seu corpo para você ter um melhor domínio da técnica que você vai usar para cantar. Então, nesse segundo videozinho, a gente vai ver um pouco sobre a fisiologia da voz, né? Então, ele vai detalhar mais sobre os músculos, os órgãos que são usados na produção do som da voz, né? Então, vamos assistir aqui.
laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida ao cricoide. E a epiglote está unida à tireoide, por trás do osso hioide. As articulações entre as cartilagens aritinoides e cricoide permitem que as pregas vocais ou cordas vocais vulgarmente chamadas se aproximem ou se afastem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as pregas vocais se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação da prega vocal. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das pregas vocais, sendo, portanto, a passagem do ar o único que pode ser considerado respiratório, por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as pregas vocais de diferentes formas. Esses músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais, de forma de que, além de proteger a entrada de ar nos pulmões, ao aproximar as pregas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresentam a voz humana. A articulação do som e da palavra. De fora para dentro, atacar as cordas ou pregas vocais, que darão início ao som das vogais. Este será direcionado ao osso mastoide e meato acústico dos 2 lados, para que o resultado seja estereofônico e não mono. Será este o ponto da articulação. Para mim, depois das cordas vocais, o ponto mais importante do canto. Este ponto, atrás das orelhas, por trás dos dentes, contará com vários músculos articuladores. Pronto, pessoal, o que eu queria que vocês vissem nesse vídeo era isso, certo? Então, vocês viram aí como é que funciona a produção do som, né, das cordas vocais. Então, é importante para quem canta que a gente tenha consciência de toda essa engrenagem aí, né, que precisa ser controlada, né? E a gente tem que controlar bem para poder cantar bem, né? Então é o seguinte, agora a gente vai falar sobre outras questões aqui, né? Então, antes da gente cantar, como eu já falei várias vezes nas aulas, nosso corpo, ele é o nosso instrumento, né? Então, antes de você cantar, você tem que preparar o seu instrumento, né? Para isso, que é o seu corpo. Então, a gente tem que seguir alguns requisitos básicos aqui, né, antes de cantar. Primeira coisa a se fazer, alongamento e relaxamento muscular, né? Então, o seu corpo, sua musculatura, do pé à cabeça tem que estar alongada e tem que estar relaxada, certo? Seu corpo tem que estar relaxado para poder você ter um melhor desempenho. Outra questão importante, postura corporal, certo? O seu corpo ele tem que estar numa boa postura.
Se você canta numa postura equivocada, se você canta corcunda, por exemplo, aquilo vai dificultar a sua respiração. Se você não respira corretamente, você não canta corretamente, você vai ter mais dificuldade para cantar. Porque o ar é o combustível da voz. Sem ar, não tem como ter voz, né? Então, aí a gente entra na outra questão, respiração. A respiração é muito importante. Existe uma forma correta de se respirar, que é aquela que a gente já falou várias vezes, né? Que é com diafragma, aquela coisa de você imaginar que está jogando o ar para a barriga, né? Então, a respiração ela é muito importante, né? E o aquecimento vocal. O aquecimento vocal também é muito importante, para que quando você vá cantar, a sua voz já esteja, suas cordas vocais, suas pregas vocais estejam preparadas, né? Então, vamos falar aqui da respiração. Então, quando a gente vai respirar, a gente tem que usar a chamada respiração diafragmática, né? Que é aquela que você imagine que você está jogando o ar para a barriga, né? Então, nós temos esse músculo aqui, esse aqui que está em destaque vermelho, né? Que se chama diafragma. Nós temos os pulmões e aqui embaixo nós temos o aparelho digestivo, os órgãos do aparelho digestivo. Nós temos o estômago, fígado, intestino, né? Então, o diafragma, ele separa o pulmão e o coração do aparelho digestivo. Então, o que acontece? Quando a gente respira, o diafragma, a gente tem que empurrar ele para baixo, ele tem que descer. No que o diafragma desce, sobra mais espaço aqui para o pulmão se abastecer, né? Consequentemente, você consegue puxar mais ar de fora, né? E a respiração, ela sai mais cômoda, né? Então, a gente vai ver um outro videozinho aqui que mostra qual é o movimento que tem que acontecer, né? Para essa respiração ela ser natural, né? Então, vamos ver aqui. Que a gente tem que usar para cantar é essa, certo? Que vocês acabaram de ver nesse videozinho. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. E por último, aquecimento vocal, né? Depois que você relaxou, alongou, fez o exercício de respiração, aí faz o aquecimento vocal. Aí você vai cantar, certo? Então, pessoal, a nossa aula é isso. Eu vou passar uma atividade para vocês, mais um questionário daquele, certo? E vocês vão responder esse questionário de acordo com as informações que foram repassadas na aula de hoje, certo? Nessa aula aqui, que é sobre o aparelho fonador, a fisiologia da voz, né? E na aula anterior que eu tinha dado, que era sobre os tipos de vozes, né? Que são 4, né? Os tipos de vozes básicas, né? Soprano, contralto, tenor e baixo, né? Então, a atividade que eu vou passar, vocês vão responder por essas 2 aulas, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.